Santa Igreja, na paz do Senhor. Vamos iniciar a nossa reunião, culto de missões, para que nós possamos ouvir e através do hino, da palavra, da pregação, ser fortalecido na fé e sermos cada vez mais competentes na obra do Senhor para fazer missões. Para louvar, primeiro da harpa, convido a irmã Ludmila, depois a irmã Rosana e depois a irmã Conceição. A leitura da palavra vai ser pelo Arlindo. Amém? Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos cantar o hino da harpa de número 115. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupar meu coração, ensinar o Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar meu coração, ensinar do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzimos a Jesus, nosso guia, nossa luz, sinal do Senhor. Trabalhar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar meu coração, ensinar do Senhor. Quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás caminho pra ensinar do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar meu coração, ensinar do Senhor. Os irmãos da paz do Senhor. Irmãos, eu vou tentar cantar um hino aqui que eu esqueci meu óculos. Mas como o Neto é muito bom na bateria, ele vai me ajudar. É o hino de número 104. Em Jesus a procura, a ovelha que a vaga desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, passatou a subir. Cristo busca sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, diz que chama as ovelhas sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz
do Senhor, hein? Vamos cantar o 127. Os irmãos, a igreja me ajude. E vamos continuar nesse clima de alegria e de felicidade. Estamos aqui reunidos na casa do Senhor. O Senhor da seita está chamando quem quer ir por mim a procurar. Quarta-feira a minha mãe teve alta e graças a Deus a cada dia ela vem melhorando e se Deus quiser no domingo ela já vai estar aqui contando o testemunho dela. Esse é um motivo para glorificar e adorar o nome do Senhor. Aleluia. Bem aceso em meu coração.
aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Perdoa aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Estou um pouco emocionada, né, para contar esse testemunho. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero ler aqui em 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: Então disseram uns aos outros: Não é certo que o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas. E nós nos calamos, esperamos até a luz da manhã e seremos ditos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto ao Palácio Real. Glória a Deus. Então, eu estou lendo esse versículo aqui, né, qual eu estou aqui para contar um testemunho que nós compartilhamos na terça-feira ali na UPA, né? Associação Projeto Pão da Vida. Às terça-feiras nós saímos daqui, muitas das vezes com chuva, muitas das vezes a Kombi já deixou nós na mão, muitas das vezes, aí nesse barão, nas ruas, né? Mas nós temos ido fazer o ID de Jesus. Então ali, né, nós chegamos, eu não estava bem, na verdade, eu disse que eu não ia, mas ao mesmo tempo eu disse: não, Senhor, eu vou. Quando eu cheguei, que eu vi a irmã Ayla e a outra irmã, o irmão João, disse: ai, graças a Deus que o irmão não vai pedir para mim entrar, porque eu relutei muitas vezes para mim não entrar dentro do hospital. O irmão já é testemunha, eu não queria, eu lutei muito para não ir. Depois eu decidi a ir. Aí ele disse: irmã, você entra? Eu disse: irmão, vou. Entrei, mas quero dizer não. E aí nós dividimos, como a gente divide as terça-feiras as equipes. Eu entrei com as duas jovens, né? E nós chegamos ali, ela disse: irmão, você dá a palavra? Eu disse: não, mandei a palavra que vou só orar. E ali ela deu uma palavra, né, abençoada. Todos ali pararam para ouvir a palavra, ficaram escutando. E ali nós fizemos um clamor, nós três ali naquela sala, né? Muitas pessoas, muitas senhoras ali no oxigênio, pessoas passando mal. E logo assim no final tinha um jovem. E esse jovem é aqui do Cainagua, ele sofreu um acidente, ele passou 6 horas de tempo jogado na beira da estrada. A mãe dele conta que ele ficou lá, ela mostrou foto para nós e tudo. Ele gritou tanto pedindo por socorro que as forças dele se acabou e ele não conseguiu socorro. Pela manhã apareceu um cachorro ao lado dele, como Deus cuida de nós, que ele envia até um cachorro para nos salvar, nos ajudar, né? E disse: aquele cachorro chegou, cheirou nele e começou a latir. E o dono dele foi ver, chegou e estava jogado lá. Tiraram ele de lá, muito inchado, que eu vi através da foto, o pescoço dele muito inchado, o braço, e ele não mexia o corpo dele nada. E ele tinha chegado lá na UPA, volta de 2 horas da tarde, parece que ela falou, e estava esperando o leito para ser transferido para o Hospital Metropolitano com a coluna fraturada. E aí, ainda quando nós estávamos orando, a irmã deu o livro para a mãe dele, e ele foi e mexeu com esse dedo. E aí ela colocou o livro na mão dele, ele segurou o livro. E aí ela começou a chorar e chamar a irmã, que ele não estava mexendo com a mão. E ali ele mexeu com a mão e fez igual o jovem que estava morto da viúva, mexeu com a mão, mexeu com os pés. E ali ela começou a chorar, e eu terminei a oração, aí eu fui lá, e a irmã já saiu para ir orar por outra pessoa que queria oração. E ela começou a contar para mim, aí ele mandou ligar logo o pai dele, ele mexia com os pés, mexia com a mão, e as lágrimas caíam, e eu comecei a chorar também, eu me emocionei ali. Para mim foi uma alegria muito grande, irmão, porque eu estava decidida a parar. Eu disse que eu não ia mais participar do projeto. Mas ali,
O Senhor tinha, na semana mesmo anterior, o Senhor usou uma irmã em sonho para mim de dentro da congregação, dizendo que ele tinha obra comigo. E ali eu fiquei muito emocionada e fiquei feliz, porque o Senhor, Ele quer eu e você fazendo uma obra. O Senhor quer eu e você ajudando esse projeto. Ajude com oração, ajude financeiramente como você pode. Você pode ajudar esse projeto com uma roupa que você não quer mais, para nós vender no bazar, um calçado, uma bolsa que você tem muito, você não quer mais. Ajude, porque tem pessoas lá fora precisando. Às vezes nós estamos aqui achando que nós não precisamos. Tem pessoas carentes nos hospitais, só sabe, irmão, quem entra nos hospitais para ver ali a necessidade daquele povo que quer uma oração. Às vezes nós demora, porque todos querem uma oração, eles vão contar o que eles estão passando, aquela enfermidade. Então, para mim é gratificante, né? Eu fazer essa obra. Eu disse, não, Senhor, agora esse aqui, não vou duvidar mais, não vou teimar mais, vou fazer a tua obra, porque nós temos uma recompensa, não é do irmão Jailson, não é do pastor, não é da igreja, é do Senhor que vem a recompensa. Então, fiquei muito feliz, maravilhada. Esse testemunho não é para minha glória, nem para edificar a Associação Projeto Pão da Vida, mas para edificar eu e você. Amém. Socorro!
Saúdo o pastor Carlos, o ministério e a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero aqui ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Nós ficamos felizes porque Deus tem usado a cada um dos amados que tem saído para proclamar o Evangelho do Reino de Deus. E eu quero ler aqui Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que diz assim a palavra de Deus: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Igreja de Deus, estamos sentindo que realmente o Senhor Jesus está voltando. Jesus está voltando, voltará a qualquer momento para levar a sua igreja. E nós que estamos aqui precisamos ser sensíveis à voz do Espírito. Neste lugar tem se falado muito da missão que é o evangelismo. E realmente nós precisamos fazer. O evangelho, queridos, é muito forte. Aqui eu não sei quantas pessoas se congregam, mas vamos supor que seja 300 pessoas. Se cada um de nós começarmos a nos preocupar com o nosso vizinho e proclamarmos o Evangelho do Reino de Deus, o reino vai multiplicar para a glória de Deus. Eu vi na voz do líder de missões um apelo de Deus, uma convocação do Senhor, dizendo para você, dizendo para mim, pregar o Evangelho do Reino de Deus. Aquilo que a irmã falou a respeito de missões é muito forte. Eu estava numa sala dando aula esses dias, uma menina de uns 11 anos chegou comigo e falou bem assim: professor, o senhor lá no municipal, o senhor orou, na UPA melhor dizendo, o senhor orou pelo meu pai. Meu pai ele estava hospitalizado e depois que vocês oraram, a melhora dele foi acelerada. Então, igreja de Deus, quando você sai, Jesus sai para proclamar o Evangelho, porque você e eu somos o corpo de Jesus em ação. Que nós possamos nos lembrar disso. Jesus, ele só vai se eu for. Se eu não for, Jesus não vai. O Espírito Santo de Deus, ele veio para habitar no teu corpo. O teu corpo é a habitação do Espírito, para que ele possa te usar, porque aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e ainda as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Glória a Deus, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
ouvir a voz de Deus bradar. Louvado seja o nome do Senhor, glória. Quando temos crédito com Deus, Ele atende o nosso pedido. Quando eu e a irmã Conceição viemos para cá, nós pedimos para Deus que esse culto não fosse frio e nem morno. E desde os primeiros hinos da harpa, os hinos dos departamentos, os hinos da banda e o testemunho, talvez nem todos sejam alegres, mas eu estou transbordando de alegria e felicidade, porque Deus nos ouviu e Ele está nos atendendo aqui. Amém? O pastor com a sua oportunidade e após o Bertoninho. Quero saudar a Igreja Santa com a paz do Senhor. Que bom nós estarmos aqui no santuário, nesse grande culto hoje dirigido pela Secretaria de Missões. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos nós. Tem oferecimentos do culto e ação de graças. Jailson e família,
obreiro Raimundo e família, Rosana, Bruno, Maria da Purificação, Diácono Antônio, Rosa Barros, Nilde, Elon e Jamile, Érica Batista, Fernanda, Edna, a irmã Rosa pelo aniversário da irmã Maria de Lourdes. A irmã Maria de Lourdes é a sua avó, né? É ela ou é outra? Porque da sua avó nós já cantamos, né? Mas está aqui o oferecimento. A irmã Rosa, tá? Pelo aniversário pelo seu aniversário. Oh, minha irmã, que bênção! Parabéns! Você é bênção, viu? Jesus tem muitas vitórias para a tua vida. Agora sim, Maria de Lourdes, por bênçãos recebidas, Débora, Clarice e Murilo pelo aniversário da vovó Rosa. Obreiro Ramon, obreiro Renan e família, obreiro Ademar, Maria Pires, Hélida, Jardim de Deus pelo aniversário da irmã Rosa, muito querida por todos, Antônio José, Naldo, João, Célia e Floresmar, obreiro Arlinda, irmã Nelsa, Nazaré, Domingos, Sandra, Zélia, Elizabeth, Bené e família, obreiro Davi Lopes e família, obreiro Toninho, Elisama, Juliana, obreiro Felipe Martins e família, Deusiane, Cacilda, Paloma, Marta, Erivan, obreiro Assis e família, Ney e família, presbítero Ari Osvaldo e família, presbítero Fabrício e família, Lidiane, obreiro Alain, Eliana, Márcio e Eliezer Teixeira, Jefferson, Socorro e Adriano, Misael, Iracilda, Brenda pelo aniversário da irmã Rosa, obreiro Yuri e família, Naldo e esposa, Gilberto e Cibele. E também queremos oferecer o culto em ações de graças pela passagem do aniversário da irmã Adalgisa. Ontem aconteceu um grande culto na casa dela, muito bom mesmo, o obreiro Yuri ministrou ali no culto, e hoje eu ainda fui por lá, né, irmã, para concluir a boa obra, né? Muito bom, completou 85 anos de vida, meu Deus, que bênção. Quantos mais querem também oferecer o culto em ações de graças por bênçãos recebidas? Levante assim a mão, diga glória a Deus. Eu quero convidar somente os aniversariantes para que se coloquem de pés. A irmã Rosa, a irmã Adalgisa, as duas, não é? São as duas? Vamos cantar parabéns? Eu sei que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele paira no nosso meio. E se você abrir o seu coração esta noite, Ele vai fazer morada no seu coração. Oremos ao Senhor nosso Deus. Meu Pai eterno, Senhor maravilhoso, neste momento gostaria de agradecer, meu Pai, por essa rica oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença, na Tua casa, Senhor. E rendemos graças, louvor, Deus, a Ti, Senhor. Oh, meu Pai eterno, os Teus filhos, a qual pedem oração também
alguém, Senhor, ó Deus, por se encontrar enfermo por uma causa, Senhor, e tu sabe todas as coisas, tu sonda, Deus eterno, tu esquadrinha, meu Deus, o homem, meu Pai, e que nesse momento, Senhor amado, os teus anjos guerreadores, Senhor, possam visitar os teus filhos, e que o milagre possa acontecer na vida dos teus servos, Deus. Ó Pai, até nós se confiamos e assim oramos a Ti, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, que se faz presente neste lugar, Senhor. O teu Filho, Deus eterno, está ansioso para falar aquilo que tu queres falar nessa noite, meu Pai. Que ele seja um canal de bênção para a tua igreja, meu Pai. Espírito Santo de Deus, toma a primazia desse lugar, desta casa, Senhor. Que possamos sair daqui, Deus eterno, cheio da tua graça, cheio da tua presença, meu Deus eterno. Para que essa semana, meu Deus eterno, o teu nome venha a ser engrandecido em nossas vidas. Continua conosco, continua com o teu povo. São essas bênçãos que nós te pedimos e por fé já te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, coloquem de pé, por gentileza. Aquele que tem a sua Bíblia trouxe, abra ela no livro de João, capítulo 6, e a gente vai ler do versículo 5 em diante. João, capítulo de número 6, versículo 5 em diante. Louvado, adorado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, pois só Ele é o único digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. João, capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhe dares de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, pois sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um comesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de serva e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam que todos assentem-se no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse ao discípulo: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Podem vos assentar em nome do nosso Senhor Jesus. Antes de eu começar a falar sobre o versículo a qual acabamos de fazer a leitura, quero expressar aqui a minha alegria e a minha gratidão ao Senhor por ter chegado até aqui. Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor. Não foi fácil, foi muito difícil chegar aqui hoje, por 2 motivos. Primeiro, porque o Senhor deixou para que eu passasse as minhas dificuldades no dia, já no final do dia. É fogo de um lado, gente machucada de um outro, moto que ficou no meio do caminho, mas chegamos até aqui. Uma outra é que quando o pastor Adonai nos mandou mensagem, nos direcionando à congregação, e todo mundo que me perguntava para onde eu iria essa semana, eu disse que eu vinha para o Anetama 2, todo mundo botava uma pressão: rapaz, tu vai pregar em Anetama 2, estuda bem, ora a semana todinha, e lá não é fácil não, o povo conhece a Bíblia, então pregar lá não é fácil para ninguém. E todo mundo que eu falava queria ministrar aqui me dizia a mesma coisa. Mas louvado e adorado é o nome do nosso Senhor, por nos deu permissão de chegar até aqui. Eu não vou me estender, e quando buscava ao Senhor, Ele quis e me disse e garantiu a mim que seria direto e bem claro. E eu, como sempre, difícil de entender as coisas, eu questionei e disse para Ele: vai me guiando durante o caminho. Preparei mais de uma mensagem, estudei mais essa do que a outra, e quando a minha irmã lhe falava sobre o seu testemunho no hospital, o Senhor dizia: eis aqui a tua missão, entrega sobre isso, e deixa o resto comigo que eu faço a minha parte. Meus irmãos,
livro de João, capítulo 6, versículo 5, vai ser narrado uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. E quando eu recebi essa palavra, eu me questionei o que isso tem a ver com missões. Missões é ir pregar o Evangelho, missões é sair mundo afora dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, em que Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Isso é missões. O que é que a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos tem a ver para ministrar num culto de missões? Aí o Senhor começou a me levar a entender e me disse que eu iria viver missões hoje, desde o momento em que eu pisasse na frente da igreja. E eu assim fiquei na expectativa de viver missões. Então eu vivi o que é fazer missões. Todo mundo que está aqui, eu não tiro ninguém, queira você ou não, a partir do momento em que você aceitou a Jesus e disse que faz parte desse exército, você é missionário. Só que entenda, missão não se faz só de uma forma. Missionário não é só de um tipo. Existem pessoas que fazem missões no abrir de uma porta. Assim o pastor e o irmão, com um sorriso muito lindo no rosto, me recebeu ali fora. E isso me deixa feliz, isso me deixa contente, tirou um pouco do nervosismo da pregação. Isso me ajudou. Isso é fazer missão. Porque a missão de pregar o Evangelho, até se cumprir nesse momento, no dia de hoje, para que quem possa ouvir ao som desse aparelho se cumpra, existem etapas a ser concluídas. E uma das mais importantes é quando alguém tira um tempo, eu acredito que no momento da tarde, veio aqui limpar a congregação, passou o pano, limpou os bancos. Assim a gente chega para se congregar, senta num lugar limpinho, a gente se sente bem fazendo isso. Isso é a missão. Servir um copo com água, sorrir para alguém, irmãos, isso é missão. Porque a gente reflete a palavra do Senhor. Não tem como eu dizer que eu sirvo a um Deus que pode fazer tudo e eu ando com a cara fechada por onde eu passo. O que é que eu estou refletindo sobre a palavra do Senhor? Mas quando eu chego sorrindo, dou a paz do Senhor feliz, olho para o meu irmão, digo boa noite, a paz do Senhor, aquilo contagia a outra pessoa. E ela quer ter a mesma felicidade que você. Aí é simples, quer ser feliz assim? É Bíblia. Não tem para onde correr. Isso é fazer missão. Já ganhei almas pelo simples fato de sorrir no momento de tristeza. Aí me questionaram, eu dei o segredo. E ali se fez presente e aceitou a Jesus já diversas vezes. Olha o que vai acontecer. Livro de João, narrando a história de um menino por nome não identificado na Bíblia. João vai narrar a história em um momento em que Jesus está pregando o Evangelho. Só que Jesus não pregava naquela época para poucos, porque muitos queriam ouvir Jesus pregar. Então Jesus está pregando para uma multidão. Só que chega em um determinado momento em que Jesus entende que o espiritual está sendo alimentado. Chegou o momento de alimentar o físico. Então Jesus começa a testar os seus discípulos. Olha para Felipe e questiona Felipe sobre a alimentação. Olha o que é interessante nesse versículo. E quando Felipe responde o Senhor, ele tem cálculos na cabeça. Ele sabe o que ele está falando. Ele diz: Senhor, nem 200 denários seria o suficiente para alimentar todo esse povo. Ele entendia o que ele falava. Ele sabia sobre uma possível solução, mas só ficou em palavras. Aí, mais na frente, o escritor vai falar sobre um menino, por nome não identificado, então não tem como ter fama. Por nome não registrado, então não tem como dizer que a glória e a moral era sua no momento. Mas que ouviu Jesus pregar, que sabia quem era Jesus. Então sabe o que ele faz? Ele traz aquilo que ele tem: 5 pães e 2 peixinhos. Missão. 5 pães e 2 peixinhos.
quase 5.000 homens. E o menino está na presença de Jesus com 5 pães e 2 peixinhos, fazendo missão. E o que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Para o homem não faz sentido. Para o homem nada a ver. Para o homem, esse menino está doido, pega por pegar. Mas a missão não é para o homem. Não evangelizamos por causa do homem, não pregamos por causa do homem, não somos aqui por causa do homem. Para Jesus fazia todo sentido, porque o menino, quando levava os 5 pães e os 2 peixinhos, ele estava levando o que ele tinha de coração. Ele estava fazendo missões com o que ele tinha. Hoje pela manhã, um tio meu que já foi pastor, fundou várias igrejas da Assembleia de Deus no campo de Castanhal, agora desviado, não quer voltar, sabe falar tudo o que você imaginar sobre a Bíblia. Eu contava uma história e ele me dizia onde estava. Eu falava um versículo e ele completava. No final de tudo, a gente fez a pergunta para ele: quer voltar para Jesus? Volta para onde tu saiu, que não era para ter saído. Ele olhou para mim e disse: não vou voltar, não me sinto bem em voltar. Aí a minha mãe, com pouco entendimento, começou a elogiar ele por muito conhecer a Bíblia. E ele então bateu no peito e disse: eu sou bom, eu sei fazer e sei falar. Já fundei várias congregações no campo de Castanhal. Começou a citar. Aí eu olhei para ele no final e disse: mas de nada vale, porque quando Jesus vier buscar a igreja, se continuar como está, não sobe. Entenda, não é sobre ter muito, é sobre querer fazer. Ah, irmão, só faço missão se eu for para um lugar chique, ou se eu tiver condições financeiras de tirar mais do que R$2. Não é sobre quantidade, é sobre vontade no coração e fazer a obra. Entenda, não adianta trazer 10.000, vai servir, vai ajudar, vai, mas se não fizer por amor, não serve de nada. Por que a oferta da viuvinha foi a maior oferta dada? Não é pela quantidade, ou porque ela deu o último centavo que ela tinha, porque quando ela ofertou com amor. Ela não ofertou porque sobrou, ela ofertou porque ela queria ajudar. Era o momento dela de contribuir, era o momento dela de fazer a obra. Então ela foi lá e fez. Era 10 centavos, 5 centavos, R$1, não sei, mas que era o momento dela de fazer, e ela não abriu a mão, foi lá e fez com o que tinha. Entenda, fazer missões não é ter muito para dar muito. Glória a Deus quando tiver. Fazer missões é chegar o teu momento e tu dizer: se eu tenho 10 centavos, vou ofertar 10 centavos. Se eu tenho R$1, eu oferto R$1. Mas é o meu momento de fazer missões. Deixa eu deixar algo claro para a igreja. Hoje você ajuda. Hoje é o teu momento de ofertar. Mas vai chegar um momento em que você será o recebedor de tal oferta. Hoje você abençoa, hoje você ajuda, mas aqui nessa terra, a gente sabe que somos seres humanos falhos, dependentes uns dos outros, e chega um determinado momento em que a gente vai precisar. Aí é bom a gente olhar para a obra e dizer: um dia eu pude ajudar, hoje a obra ela me ajuda. Eu falo isso por experiência própria. Venho de uma família pobre e humilde, mas que sempre que aceitamos a Jesus e fizemos algo pela obra, fazíamos do nosso melhor. Mas cansei de contar as vezes que a assistência social, naquele dia de sábado, levava uma cesta básica lá para casa e fazia a diferença. Quando todos os filhos se empregaram, até o meu pai que era desempregado, a gente abriu mão da cesta.
começamos nós a ajudar outras pessoas. Entenda, fazer missão não é dar aquilo que te sobra. Fazer missão não é dar aquilo que está de lado. Fazer missão é dar aquilo que você tem por amor. É fazer por amor. É entregar por amor. Eu não prego sobre oferta. Isso é algo meu. Eu não gosto de ministrar sobre temos que ofertar. Eu jamais prego isso como uma obrigação, porque um dia eu aprendi ministrando em um culto infantil por uma criança que chegou para nós e disse: tio, Deus não quer nada do Senhor por obrigação. Nesse dia estávamos ministrando por obrigação, porque tínhamos que cumprir uma agenda, mas não queríamos ministrar. Também foi a única vez que ministramos por obrigação. Uma criança, o tamanho desse menino aqui, chegou para mim, que lidera um grupo que prega para criança, olhou para mim e disse: tio, o Senhor não quer nada de vocês por obrigação. Quando vier por amor, Ele recebe. Se é por obrigação, pode agradar o homem, mas a ele não chega. E eu fui investigar a vida do menino que falava aquilo pra gente. Era um menino que não sobe no altar para dar a palavra porque tem timidez. Não gosta de cantar no departamento porque é tímido demais. Mas foi lá e deu o recado pra gente. E eu quero fortalecer esse recado na noite deste dia. O Senhor não quer nada de ninguém por obrigação. Se está trazendo por amor, Ele também não deixa passar em branco. Mas se é para trazer por obrigação, para Ele não serve. Ele não quer nada teu por obrigação, Ele quer algo teu por amor. Missões não se faz por obrigação, missões se faz por amor. Um dia, para quem não nasceu no berço evangélico, foi evangelizado, assim como eu e minha família. Hoje eu faço por amor. Independente da congregação que me mandarem, eu vou por amor. Já deixei moto várias vezes no meio do caminho. Cheguei no momento da ministração, já fui molhado da chuva, mas não nego uma oportunidade dada a mim, porque um dia eu estava lá fora, perdido, enganado pelo inimigo. Uma mulher foi contra toda a sua família e ministrou em nossos corações a palavra do Senhor. E aqui estamos nós. Sou pregador para a honra e glória do Senhor. Minha irmã também é, a outra também prega para criança, o outro é auxiliar igual eu, ministra também. Tudo isso porque um dia alguém olhou para mim e não me julgou por quem eu era, e foi lá por amor à obra, pregou o Evangelho. E eu cansei de dizer: não tem como eu ser crente, não tem como eu ser assembleiano. Eu amo dançar, eu sou apaixonado por coreografia. Na época que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu disputava o melhor dançarino de quadrilha, de Castanhal. Era o meu ano de vitória. Eu iria vencer. Já tinha eliminado alguns pelo caminho. Meu pai tinha uma quadrilha. 20 pessoas dançavam ao meu favor para fazer eu brilhar. E eu não abria mão daquilo por nada. Muitos e muitos me evangelizaram. Denominações pregaram o Evangelho para nós. Sempre que a gente ia visitar, cobravam da gente uma obrigação. Então nós saíamos por causa da dança. Um certo dia, essa mulher foi lá em casa e disse: pode vir do jeito que vocês estão, gostam de dançar? Vem. Levaram nós, colocaram nós no departamento infantil. Começamos a criar coreografias para criança. Quando menos imaginamos, meu pai ainda não tinha aceitado a Jesus. A gente tomou decisão. Meu pai olhou para mim e disse: esse ano você não dança, esse ano você não disputa mais nada. A partir de hoje acabou a quadrilha. E agora vocês vão dançar para Cristo, se quiserem dançar. Se não quiser, pode ficar dentro de casa. Então ele acabou. Desde aí então a gente começou a lutar pelo Evangelho, viver dentro do Evangelho. E aqui estamos nós. Quem diria nós que nós seríamos servos desse Deus?
porque nós estávamos enganados no mundo lá fora. Mas alguém não desistiu de nós. Uma mulher foi contra toda a sua família e ministrou o Evangelho para a gente, pregou o Evangelho para nós. E eu lembro como se fosse hoje, o dia em que aceitamos a Jesus. Ela olhou para nós e falou assim: ó, vem quando estiver pronto, não vem por obrigação a cargo nenhum, só aceite a Jesus quando no seu coração tiver a vontade de aceitar. Aí a gente aceitou a Jesus. Essa é a segunda vez que eu venho na congregação. Acredito eu que ninguém daqui vai lembrar de mim, mas eu já regi o departamento infantil daqui da frente. Foi a primeira vez que eu regi para um departamento infantil. Trago por uma irmã muito antiga que não se congrega mais aqui, mas vim quando criança aqui. Regi um departamento infantil que, junto com as congregações, estava daqui aqui para o final. Eu já tentei olhar, ver se eu reconhecia alguém. Eu não reconheço ninguém desta época, mesmo porque minha memória também não é lá tão boa. Alguém por amor pregou o Evangelho para a gente. Glória a Deus, aleluia. Alguém por amor ministrou para a gente. E por amor aqui estamos na obra do Senhor. Só que entenda, não é só sorriso, não é fácil. Vai chorar, vai sofrer, vai querer parar, não vai ser conhecido. Pregar este Evangelho não é reconhecimento para o homem. Está aí um menino que com 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão com a sua oferta. Qual o nome dele? Não é sobre o nome do irmão Isaías, não é sobre o nome do tecladista que toca, que é uma beleza. É sobre a obra, é o reino, é o Evangelho, é salvar almas e vidas. Não é sobre nós ser o centro, ou ser melhor do que alguém ou pior do que alguém. É sobre querer pregar o Evangelho e dizer: eis aqui, Jesus, eu quero ministrar. Ah, mas eu não sei falar, sei cantar. Então ministra com louvor. Ah, mas eu não sei cantar e não sei pregar, mas sei varrer. Então vem limpa a congregação. Prepara para o culto que vai ter à noite. Entenda, não dá para ficar parado. E nem precisa ser melhor do que alguém para fazer a obra do Senhor. Basta querer no coração. Alguém é bom em alguma coisa. Pega isso que você é bom e faz a obra com isso. Agora entenda, eu torno a repetir, não é fácil, não será fácil. Vai chorar, vai querer parar, mas vale a pena. Para me encerrar, eu, um certo dia, evangelizando a minha tia, aonde a minha prima é a única crente dentro da igreja. Minha prima passou por uma situação, eu fui na casa dela, chegando lá, eu evangelizei só eu e ela. E eu disse para ela: eu nunca vou esquecer das minhas palavras, porque o Senhor me deu do jeito que eu pedi. Falei assim: tia, a senhora quer que a Yasmin volte para dentro da casa? Estava internada, desenganada já no hospital. Bora fazer um propósito, eu e a senhora. Se ela voltar antes de sexta-feira, culto infantil, a senhora vai para o culto com ela. A mãe era católica doente, odiava nós crentes, tinha respeito a nós por ser sobrinho, mas odiava qualquer visita de qualquer outro tipo de crente. E eu fui lá e fiz um convite para ela, quis jejuar junto com ela, fazer um propósito com ela. Ela olhou para mim e disse: se eu não acredito nisso, isso aí não é problema meu. Se ela tiver de morrer, eu entrego ela nas mãos do Senhor. Está entregando como? Se a senhora nem tem medo quer falar. Ela disse assim: eu não vou fazer. Eu disse para ela: amém. Eu lhe dei a solução. Agora fica ao seu critério se quer fazer ou não. Saí dali numa segunda-feira, deu terça, deu quarta. Na quinta de manhã, o médico desenganou e disse: pode mandar a família para visitar, que essa daqui não passa de hoje. 4 horas da tarde, o médico foi lá visitar para dar o último veredito.
e a menina estava normal, como se nada tivesse acontecido. O médico parou, pesquisou, tentou, e o pior de tudo, para o homem e o melhor para Deus, é que quando ela melhorou, não podia mais ficar na UTI e teve que descer, e ao descer não tinha leito em sala nenhuma para ficar. Então o mesmo médico que nada entendeu olhou e disse: manda para casa. 4 horas da tarde da quinta-feira. Chegou em casa quinta-feira às 20 horas, antes da sexta-feira. E eu falei: eu não fiz propósito, não sei se a mãe fez também. Chegou no culto, eu, sonoplasta da igreja, ainda um jovem, entrei, fiquei sentado no banco ouvindo o som tocar, para ver se estava bom. Lá vem a Yasmin entrando para um culto infantil que ela amava. Atrás dela veio a mãe, para assistir e adorar ao Senhor. Só que no meio dessa conversa eu olhei para ela e eu disse assim: tia, eu sou pregador, Yasmin gosta de cantar, quem sabe uma cantora. Só que todo cantor de Deus, pregador de Deus, que tem unção, tem testemunho, precisa passar por uma dificuldade. Esse é o momento da Yasmin, deixa ela. Eu quero passar por me ter o meu testemunho. Conversa vai, conversa vem, passou 1 mês, 2 meses. O irmão Zé recebeu o testemunho dele, mas de uma forma tão forte, que eu não aguentei o meu testemunho. Eu fui acusado de uma certa situação dentro da igreja, melhor, fora da igreja, e isso entrou para dentro da igreja. Eu era na época sonoplasta, solista dos jovens, regente das crianças e ajudava no círculo de oração, junto com a minha irmã. Fui afastado de todos os meus cargos, mandado sentar no último banco, sem dever nada para ninguém, mas debaixo de uma acusação. Não quiseram me levar para o tempo central, não iriam me dar disciplina porque não tinha como me acusar de algo, mas me tiraram de tudo. E meu coração partiu quando eu saí do departamento infantil. Meu pai, ainda do mundo, se indignou, se revoltou contra a igreja. E eu cheguei num momento de dor tão forte, mas tão forte, que eu olhei uma oração para o Senhor e disse: aqui eu encerro a minha batalha. Senhor, pode me levar, porque também não aceito me perder para o mundo. E eu pedi naquela noite para que o Senhor finalizasse ali o meu período de vida aqui nessa terra. No outro dia, ainda não morto, meu pai resolveu fazer uma reunião para a igreja lá em casa. Tacou o pau na igreja, tentou bater de tudo que era jeito. Aí uma irmãzinha, sentada no círculo de oração, numa roda lá em casa, se levantou e disse: está perdendo tempo no que você está falando, mas deixa eu tratar direto com quem é para tratar. Me chamou, olhou para mim e disse: está querendo parar por quê? Se foi você que pediu um testemunho para viver, está pedindo para morrer por quê? Se foi você que disse que queria um testemunho. Só que para ter testemunho precisa passar pela dificuldade. Então tem que aguentar o momento de dificuldade. E não te preocupa, tu pediu e é teu testemunho. Então vive ele. Vivi durante 8 meses, chorando todos os dias, mas debaixo de uma palavra do Senhor. Com 8 meses concluído, o pastor Libar soube da situação, e ao saber da situação, ele foi na minha congregação. Não vendo por que me acusar de tal situação, mandou devolver todos os cargos que era meu. Só que aí nesse período houve uma troca de dirigente, e o novo dirigente que entrou, ele me consagrou no primeiro dia dele como auxiliar da casa do Senhor. Saí afastado como jovem, voltei como auxiliar. Eu era sonoplasta emprestado só para ajudar. Fui consagrado, era regente das crianças, fui líder infantil. Saí como regente, voltei como líder. Saí como jovem, voltei como obreiro. Dias depois tive a oportunidade de ser o único jovem da Assembleia de Deus, com 18 anos de idade, ainda solteiro, a ser dirigente de uma congregação. Foi 2 dias, mas fui dirigente, papel assinado. Fui consagrado dirigente enquanto arrumava um para minha congregação. Só para que os irmãos entendam, fazer missões não é andar em uma linha reta.
ou fazer conforme aquilo que é melhor para mim e para você. Fazer missões é viver o sobrenatural. E aquilo que não é normal, o homem não entende. Aquilo que o homem não entende, ele não compreende. E aquilo que ele não compreende, se ele perder o tempo dele tentando entender, ele indoido. Fazer missões é viver a cada dia debaixo da vontade do Senhor. Não adianta olhar para a dificuldade e dizer assim: eu não quero mais, eu vou sair. Vive a obra do Senhor. Não estamos aqui por mérito nosso. Estamos aqui porque existe um Deus que na cruz do Calvário morreu por mim e por você. E ao morrer lá, Ele deixou uma graça. Graça essa que é favor imerecível. Eu não mereço, você não merece, mas se a oportunidade foi dada é porque é o teu momento de fazer missões. Se é o teu momento de ofertar, oferta. Se é o teu momento de orar, ora. Se é o teu momento de contribuir de alguma forma, contribui. Mas não deixa passar o teu momento, porque talvez esse possa ser o teu único momento. E aí, vai deixar passar ou vai agarrar a oportunidade? E finalizando, tudo que se faz aqui, o Pai anota lá em cima, e nada passa em branco. E toda ação feita na obra do Senhor tem uma reação dos céus para a tua vida. Então não perde mais a oportunidade. E se for para dizimar, 20 centavos dizimo. Se for para ofertar R$1, oferta. Se for para simplesmente vir porque não tem, venha. Se for para entregar a sopa ou fazer a oração dentro do hospital, vai e faz. É o teu momento de viver missões. Algumas pessoas queriam estar no teu lugar, mas não podem. Vive esse momento debaixo da graça do Senhor. E não te preocupa com o mundo. Ele cuida dos dele e daquele que faz por ele. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Jesus continue te abençoando. Quero dizer que precisamos sempre nos conscientizar que a obra missionária, fazer missões, é para cada crente, para cada um de nós. Nós podemos alcançar alguém para Jesus. Então, façamos isso. Tem aqui pedidos de oração. Tem também uma criança para apresentar. Eu quero pedir que a mamãe traga seu filhinho aqui, por favor. E também vamos orar pela irmã Geisa, que saiu. Ela não estava passando bem e saiu. A irmã Francineide também pediu oração. E enquanto a amada vem aqui com o filhinho, dizer que teremos os cultos do meio-dia, de segunda a sábado, terça, ação da Rota do Bem, na UPA, no Municipal e na SEASA. Missionário Jair, amanhã a Santa Ceia, não é? A ceia para os irmãos que não compareceram no domingo, e vê aí se o presbítero Ari Osvaldo pode cooperar amanhã, e o presbítero Fabrício, tá? O missionário Jesus tem os endereços, depois fala com vocês. Quarta-feira, o nosso grande culto de oração e doutrina, culto da vitória e a campanha Derrubando Muralhas. Quem puder vir quarta-feira, venha, mas quem não puder vir, venha também, tá? Todos nós aqui. E na sexta-feira o culto dirigido pelo Departamento de Adolescentes. Domingo, 6 horas da manhã, o culto na SEASA. 7h30, nossa escola bíblica. E à noite o culto dirigido pela mocidade, com toda a igreja também aqui, tá? Alguém quer aceitar Jesus? Tem uma pessoa que quer aceitar Jesus, quer se reconciliar, fazer uma nova aliança com o Senhor? Dizer que foi um prazer cultuar a Deus com toda a igreja, com os nossos visitantes. Que o Senhor Jesus continue abençoando. Tenhamos uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de conquistas, em nome do Senhor Jesus. Convidar a igreja para se pôr de pés. Presbítero Fabrício, pegue esse bebê aqui no seu colo.
Isso. Pois é, mas é assim. A Eufrásio não se sentiu bem e por isso escondeu o culto. E o Guilherme está pedindo oração por ele. Olha, muito obrigado, meu pregador. Querida, o que você está fazendo agora é algo ensinado pela palavra de Deus. Trazer o filho, a criança para ser consagrada, apresentada ao Senhor. E isso implica também em você sempre estar com ele no caminho. Crie ele no caminho. Qual o caminho? A igreja, o caminho de Deus, orientando e sendo um exemplo para ele. Tá, minha amada? Parabéns pelo lindo bebê. Jesus abençoe poderosamente. E o presbítero Oswaldo vai fazer a oração agora. Vamos agradecer a Deus e apresentar nossa causa. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus, grande Deus. Que a igreja do Senhor Jesus também estenda nas vossas mãos. Aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Grande é o nome do Senhor. Ó Deus e soberano Pai, neste momento, Deus da glória e Deus dos exércitos, esta criança maravilhosa, ela está sendo apresentada a Ti, ó Pai, apresentada a Ti, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que a partir desse momento nós cremos, ela é, meu Pai, preciosíssima para Ti. Senhor, a partir desse momento, Senhor, esta criança está em Tuas mãos. Papai, nós Te apresentamos e nós cremos no Teu milagre na vida dela. E a igreja diz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, pela vida de todos que estão aqui. Ó Pai, que o Senhor continue cumprindo as Tuas promessas na vida de todos nós. Abençoe todas as famílias, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós. E o povo de Deus diz: amém. E a vitória é nossa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E operando Deus, igreja, amém. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. E também que a filha da irmã Adalgisa tenha um bom retorno para Goiás, não é isso? Deus abençoe, dê vitória a todos que estão enfermos, obreiro Eufrásio e os demais sejam curados em nome do Senhor Jesus. Você no canal do YouTube, Deus abençoe também a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.